convidada de hoje do Enfoco é Manuela Dávila. Ela foi vereadora, deputada estadual, deputada federal e, no ano passado, candidata a vice na chapa de Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores. Ela é do PCdoB. Ela vai conversar com a gente sobre os principais temas do país. Vamos lá? Deputada, tudo bem, muito obrigada pela presença da senhora aqui no programa. Deputada, a senhora é nova, tem 38 anos, mas 15 anos na política, né? Como é que foi esse ingresso na política? É uma coisa que vinha da família no Rio Grande do Sul? Como é que foi? Na verdade, eu tive 15 anos de mandatos, né? Que eu sou militante do PCdoB já são 22 anos, é mais tempo ainda. Começou antes. Eu não tenho ninguém na minha família que tenha mandatos parlamentares, né? Meu pai é professor universitário, minha mãe é juíza, nenhum dos meus irmãos é militante. Então, assim, foi uma opção minha, pessoal. Na universidade, eu sou jornalista, eu fiz jornalismo e ciências sociais, eu entrei na universidade e logo no início eu decidi me organizar. Comecei fazendo movimento estudantil, fui do centro acadêmico, fui vice-presidente da Uni e logo aos 22 para 23 anos eu me elegi vereadora de Porto Alegre. E depois, deputada estadual? Depois, deputada federal. Já foi direto? Exatamente. Eu fui deputada estadual só depois de 8 anos em Brasília, quando em 2014 eu decidi voltar para o Rio Grande do Sul. Eu tive 8 anos, 2 mandatos em Brasília. E isso, para mim, quando eu olho assim, para a minha vida e para as razões pelas quais eu decidi voltar para o meu estado, ser deputada estadual, militar próxima do movimento social, talvez elas nem sequer tivessem acontecido se eu não tivesse tido 8 anos sendo tão submetida ao volume de violência política e de machismo que eu fui. Imagina, eu cheguei em Brasília com 25 anos e 300 mil votos na minha primeira eleição. Na segunda eu fiz 500 mil votos. Muito se fala agora das votações das parlamentares da direita, né, ou da extrema direita. 500 mil votos no Rio Grande do Sul equivale a 11% dos votos do estado. Ninguém fez isso nessa eleição, por exemplo, né? Então, eu chegava com muita responsabilidade. E o que é esse machismo que a senhora disse que quando chegou a Brasília foi assim, gritante? Tu consegue imaginar algum jornal, não estou falando de fake news, os jornais que circulam, os jornais que têm credibilidade, se referirem a uma parlamentar o tempo inteiro hoje pelos critérios estéticos? Tu ouviu alguma vez alguém valorar Tabata Amaral? Por exemplo, uma jovem parlamentar de outro partido, com a sua trajetória diferente da minha, né? Mas, enfim, com a sua trajetória que chegou lá exatamente com a mesma idade que eu cheguei. Alguma vez teve uma capa de um grande jornal de São Paulo dizendo que ela era musa do Congresso? Ou estabelecendo uma disputa entre ela e a deputada Marília Reis, de Pernambuco? Nunca, né? Porque a sociedade não permite mais que as mulheres sejam tratadas assim. E para mim, essa grande onda do movimento de mulheres, né? Esse grande momento que o movimento de mulheres vive no Brasil e no mundo, junto com essas ferramentas, vigiam muito mais o comportamento. Claro que nós sempre teremos, né, nesse momento político brasileiro, os casos daqueles que se constroem e se projetam a partir da violência política, como foi, por exemplo, recentemente, os deputados racistas que cometeram crime, né, porque racismo é crime no Brasil, quando quebram a charge do Latuf. Esses são aqueles que querem se projetar cometendo crime, dizendo nós não pactuamos com os avanços. Mas aí isso é o que está acontecendo com a extrema-direita no Brasil. Recentemente a senhora divulgou uma carta em resposta a Joyce Hasselmann, que foi uma dessas candidatas que se elegeram na esteira, na onda do presidente Bolsonaro. Ela tem a sua agenda própria, ela rompeu com o grupo do presidente, como a senhora acompanhou, e foi vítima nas redes sociais de muitos ataques, inclusive ataques gordofóbicos, né, deputada? Cenas de machismo explícitos ali nas redes sociais. E a senhora respondeu numa espécie de solidariedade, foi isso?
Também, né? Primeiro porque eu acredito que existem critérios para a luta política. Os filhos das pessoas não são envolvidos na disputa política, né? Até na guerra existem regras. Então, sim, também é uma carta de solidariedade. Eu tentei também falar para a deputada Joyce que sim, ela pode impedir que outros filhos de outras mulheres sejam envolvidos na baixaria da política. Quando acabou a eleição, eu tomei uma decisão de vida. Eu resolvi criar um instituto com outros amigos para combater redes de ódio e fake news. Então, eu dedico a minha vida hoje a isso. A deputada Joyce tem uma opção diferente da minha. Ela sabe quem produz. Ela sabe quem opera essa máquina que fez com que a memória, ou que faz com que a memória de Marielle seja ultrajada, que faz com que a minha filha tenha apanhado a primeira vez com 45 dias, na rua, que faz com que Jean tenha que viver fora do Brasil. Então eu quis dizer para ela, sim, na nossa disputa política não existe espaço para fazer o que estão fazendo contigo. Fale aquilo que sabe. Eu não posso fazer isso. Eu sou atacada na rua pelas mentiras e eu não sei, não tenho provas. Né? Eu sei, mas eu não sou da turma de quem fez. Então a carta é uma carta, diz, olha, tu era líder do governo quando nós éramos humilhados. Se tu sabe, conta, né? Ajuda a impedir que isso aconteça com outra mulher. Senão, não para. Deputada, durante a eleição eu me lembro um pouco antes da definição das candidaturas, inclusive porque o ex-presidente Lula segurou por muito tempo a candidatura oficial do Fernando Haddad, a senhora foi criticada por alguns setores por ter aberto mão de ser a única candidata de esquerda. Foi muito difícil abrir mão disso ali, em nome de um projeto maior, na época que era o Partido dos Trabalhadores? Desde o início, para nós do PCdoB, era claro a ameaça que representava a eleição de Bolsonaro para o Brasil. E nós dizíamos, é preciso unidade. Nós não queríamos que a chapa tivesse sido apenas Fernando Haddad e Manuela Dávila. Nós queríamos que Ciro Gomes e Boulos estivessem juntos. Mas por que o PT não abriu mão para o Ciro, então? Porque ele tinha mais chance. Eu não sou petista. Não, mas e essa coisa de ter mais chance, ela é subjetiva, né? Porque nós fomos ao segundo turno. Mas tinha então, nas pesquisas, a senhora acompanhava? Eu acompanhava as pesquisas, mas eu sempre gosto de pensar como é que tem mais chance e não vai ao segundo turno, né, Andréia? Mas porque o PT não apoiou. Né? Mas então não tinha, porque nós fomos ao segundo turno. Enfim, mas então a retirada da minha candidatura e a inclusão do meu nome na condição de vice tem relação com o projeto de país, que era um projeto que eu julgo, né, um projeto com mais condições de emancipar as mulheres do que o projeto de Bolsonaro. E nós quase vencemos a eleição. Se foi difícil, evidentemente que é difícil. Né? Eu tinha... Abrir mão, né? E tomar essa decisão, porque eu sei o que representava naquele momento da história do Brasil. Então, sim, foi difícil, mas também foi com muita responsabilidade e muita certeza do que a unidade defendia. Uma unidade que eu acredito que nós temos que seguir defendendo agora. Muita gente dizia durante a eleição que se o PT tivesse aberto mão da cabeça de chapa, apoiado o Ciro ia conseguir derrotar o Bolsonaro. E agora, a senhora falou em continuar unindo daqui para frente, eu pensei, é claro, nas próximas eleições. E aí, para falar do PDT, de Ciro Gomes, para falar do PCdoB da senhora, a impressão que eu tenho, deputada, é que o tempo todo esses partidos eles são apêndices do PT. Por isso que eu pergunto, não está na hora do Partido dos Trabalhadores sair do protagonismo para poder dar chance para essas outras lideranças de esquerda tomarem ocuparem espaços? Eu nunca pedi chance para ninguém, né? Eu cheguei até aqui construindo a minha trajetória eleita pelo povo da minha cidade, do meu estado, num outro partido. Então, assim, para mim não existe quem possa impedir lideranças de fazer política. Né? Talvez eu seja uma prova viva disso. Eu tenho 38 anos, 15 anos de mandato. Eu fui protagonista muitas vezes. Eu concorri 2 vezes à prefeitura da minha cidade, né? Aos 38 anos de idade. Acho que é bastante coisa já. E eu não sou petista, né? O que eu acho? Se a gente não consegue ter candidatos comuns entre os partidos, está na hora da gente ter um movimento em defesa da democracia. Acho que o PT tem que discutir o seu papel,
né, na sociedade brasileira, esse negócio, abre mão, não abre mão. O PT é o maior partido dos nossos, é natural que ele queira cumprir o papel. Tem que saber o seu tamanho, acho que sabe, né? Tem que saber que tem o craque do time, mas tem que saber que o jogo que a gente está jogando é um jogo muito importante. E quem é o craque do jogo hoje, a senhora acha, para 2022 no campo da esquerda? E eu tô com a cabeça em 2020, Andréia, e acho que a esquerda e os partidos democráticos também têm que estar. Né? 2022 está muito longe. Né? Esse longo prazo ele só vai ser alcançado com sucesso se nós conseguirmos produzir palanques e processos, né, políticos similares aos da diretas já nos municípios do Brasil na próxima eleição municipal, para criar espaços em que a gente esteja junto conversando com a população, para desobstruir, né, estar à esquerda junto, que para mim esse é o beabá, né, nós estarmos juntos entre nós. Mas é importante a senhora dizer isso porque hoje a esquerda está fragmentada. Então, esse para mim aqui é o óbvio, né, nós estarmos juntos entre nós, buscando ampliar a nossa capacidade de diálogo com a sociedade. Isso tem que ser para 2020, senão 2022 vai ser um projeto distante. O ministro Ciro Gomes veio ao programa e disse que, na avaliação dele, o Bolsonaro é um produto do Partido dos Trabalhadores. A senhora concorda? Não concordo. E eu gosto muito do Ciro, né? Nós fomos colegas juntos no meu primeiro mandato, mas Bolsonaro é um produto da crise que o Brasil vive, uma crise que é global. O Ciro sabe disso, né? Ele é um estudioso da economia. Ele sabe que a crise que o capitalismo vive no mundo é muito profunda. Ele sabe que o capitalismo no mundo tem produzido soluções autoritárias em diversos países, né? Provavelmente ele esteja estudando aquilo que eu me dedico a estudar, que são qual o papel das ferramentas de comunicação e das notícias fraudulentas, das fake news, na construção desses personagens. Então, mas não é um recado para a esquerda, deputada? Eu fico pensando isso, porque a esquerda sempre é cobrada, até a Fernanda Haddad também veio aqui ao programa, e eu perguntei aquela pergunta que a gente sempre faz sobre a autocrítica do Partido dos Trabalhadores, reflexão. A eleição de Bolsonaro não foi um recado para a esquerda de que ela precisa se reorganizar e refletir sobre temas? Ela ficou 16 anos... Acho que é um recado para muita gente, né? Não só para a esquerda. Eu te repito, eu não sou militante do PT, então para mim... Mas sempre... como esquerda? Então, acho que sim. Né? Por exemplo, em qual momento nós não construímos uma política de segurança pública que desse conta do desafio do que representa... toda a complexidade do tráfico de drogas no Brasil. Era fácil? Eu não acho que seja fácil. Né? Não existe país no mundo com a dimensão do Brasil e com as fronteiras, com características como as brasileiras, que tenha construído uma política de drogas diferente da do Brasil. As referências são poucas, são atuais. Uruguai, Portugal... não são comparáveis, não só em escala, nas condições concretas do que é esse problema lá. Então, para mim, esse foi um grande erro. A ausência do projeto de segurança pública. A ausência de um projeto de segurança pública com a nossa cara. E isso resultou, na minha interpretação, nesse discurso, ou no que estrutura esse discurso de bandidagem, de bandido bom a bandido morto, de fim dos direitos humanos, de um homem, trabalhador é inimigo de trabalhador, salve-se quem puder. Para mim, isso é um debate. O outro debate, qual é o espaço que nós ocupamos na disputa da comunicação? Esses espaços foram ocupados por quem? Por uma extrema-direita que defende... André, esses dias eu publiquei no nosso instituto, nós produzimos vídeos que desmentem fake news sobre política e sobre ciência. Eu produzi um sobre a Terra não ser plana, com um apoio científico, né? Porque eu acho que é importante que a gente dialogue com pessoas, não com a turma do Olavo de Carvalho, que usa isso para instrumentalizar as pessoas que realmente não sabem, mas com 7% de pessoas bem intencionadas do Brasil, que não têm acesso à universidade, que não têm acesso ao ensino médio, que estão trabalhando, que têm dúvidas legítimas. É legítimo não saber. Quando eu me dei conta, tinham canais no YouTube com 200, 300 mil seguidores de terraplanistas me respondendo. Então, olha o espaço que essa gente ocupou e como nós fizemos isso. Então, nós não subestimamos essa disputa. Essa não é uma disputa qualquer. Essa é a disputa de consciência, de chegar nas pessoas, de como chegar nas pessoas, de quais assuntos falar. Então, acho que existem inúmeros temas, né, que nós podemos abordar. A democratização da comunicação, o uso da internet, a segurança, para mim, são sempre os dois mais pulsantes. E, deputada, recentemente a senhora esteve no centro da polêmica, da repercussão envolvendo a divulgação das mensagens do Intercept com integrantes da Força-Tarefa da Operação Lava Jato. A senhora fez o contato, quer dizer, o hacker fez o contato com a senhora. Eu queria que a senhora contasse como foi esse episódio.
E, deputada, recentemente a senhora esteve no centro da polêmica, da repercussão envolvendo a divulgação das mensagens do Intercept com integrantes da Força-Tarefa da Operação Lava Jato. A senhora fez o contato, quer dizer, o hacker fez o contato com a senhora. Eu queria que a senhora contasse como foi esse episódio. Eu vou contar toda a história porque vai esclarecendo os fatos. Eu fui procurada no Dia das Mães, né, primeiro meu celular foi invadido, cronologicamente meu celular foi invadido. A senhora percebeu? Eu percebi porque o Telegram comunica, manda uma mensagem, eu desloguei, pede para deslogar, né, eu desloguei e imediatamente depois uma pessoa fez contato comigo, uma pessoa da minha agenda, fez contato comigo dizendo que precisava conversar comigo, como se fosse tu, só que uma pessoa da política. Eu preciso conversar contigo e tal, pode conversar? Falei, posso. Tentei ligar para a pessoa, não consegui ligar, depois eu descobri que o telefone ocupado era uma das técnicas que o hacker usava para acessar as informações, de método, a Polícia Federal me explicou. Aí tentei ligar, a pessoa me mandou uma mensagem, tu confia em mim? Falei, claro, fulano, 100%, uma pessoa da política confiável, que eu me relaciono. Falei, só que eu não sou fulano. Eu sou hacker, eu invadi teu telefone. Falei, opa, vou ser chantageada. Pensei, a primeira coisa, que meu telefone tinha sido invadido, né? Aí, claro, eu sou mãe, eu sempre fico imaginando que vai ter foto da minha filha, né, no celular, foto da minha filha tomando banho. Quem é mãe tem um pouco de neurose com foto, a minha neurose pelo menos são as fotos da minha filha, né? Aí eu falei, opa, peguei meu marido, falei, ó, me presta teu celular que eu vou ligar pro meu advogado, Zé Eduardo Cardoso. Aí eu liguei, falei, ó, tá acontecendo um negócio estranho, meu celular foi invadido, ele tá falando. Aí nisso ele deslogou, saiu do perfil daquela pessoa, criou um perfil dele e começou a falar comigo, olha, eu tenho muitos crimes cometidos por autoridades brasileiras e eu preciso te entregar. Eu sou jornalista, né? Então eu sabia que ele poderia me entregar, como ele poderia entregar para ti. Como várias vezes vocês, jornalistas da Globo, receberam, por exemplo, um depoimento que dizia que ele tinha me contatado, né? Alguém cometeu um crime, pegou aquele depoimento, mas vocês só receberam, vocês não são os criminosos por receberem. Eu falei, olha, eu não tenho condições de receber isso, né? Eu não sou a melhor pessoa para receber isso, eu estou em casa, minha mãe estava saindo do hospital, tinha feito uma cirurgia, tinha tirado um nódulo de câncer do seio, eu falei, não tenho como eu receber, eu não quero receber esse conteúdo. Eu acho que tu tem que falar com algum jornalista. Ele não queria falar com jornalistas, ele disse que tinha muitas provas que os jornalistas estavam envolvidos, alguns jornalistas especificamente. Eu falei, não, eu quero te sugerir que tu converse com um jornalista, o Glenn, que foi o responsável pelo caso Snowden. Por quê? Porque eu imaginei que o Glenn seria um jornalista com capacidade de aferir a legitimidade dos documentos que ele dizia dispor. Aí eu liguei pro Glenn, eu tinha o telefone do Glenn porque ele havia me entrevistado na campanha presidencial. Expliquei a situação para eles, que eu queria saber se era legítimo, pelo simples fato de, enfim, porque ele também tinha invadido meu telefone e eu precisava ter, né, saber se era legítimo. E o Glenn topou. Mas em momento algum a senhora pensou em ir à Polícia Federal antes? Não, porque os crimes que ele me relatou eram crimes de autoridades do Estado, né, Andréia? Existem métodos, né? Evidentemente que eu procurei meus advogados, tive certeza de que eu poderia fazer aquilo, eu poderia fazer como jornalista, eu também tinha esse direito, né, tecnicamente, mas eu também poderia apresentar como qualquer pessoa, né, dar o telefone do Glenn para ele, foi o que eu fiz. Eu pedi autorização para a polícia para eu mesma divulgar as conversas, porque elas são abonadoras ao meu respeito. Não, porque está em sigilo, né? E eu respeito a investigação policial. A senhora entregou o celular para perícia. Para perícia, mas sem que a polícia tivesse pedido a senhora? Exatamente, foi voluntário, né? Porque eu sou a maior interessada que se esclareça tudo isso. Primeiro, porque eu tenho muita convicção que eu tomei a decisão mais responsável com o Brasil. Né? Eu não tenho nenhuma dúvida disso. A senhora não se arrepende? Em momento algum. Acho que eu fui muito responsável. E como eu sou interessada que a Polícia Federal possa avançar no esclarecimento disso, fui lá voluntariamente, entreguei meu celular para a perícia, né? Acompanhei o processo de perícia com eles. Então, para mim é absolutamente tranquilo. Aliás, os outros poderiam fazer a mesma coisa. Nada melhor do que mostrar sua consciência tranquila a partir de atos e não só de discursos. Né? A senhora acha que o ex-presidente Lula foi solto por conta disso?
acho que ele foi, o ambiente mudou depois disso? Ele foi solto porque existem outros avanços de interpretação, de construção da sociedade brasileira. Mas a senhora não vê nenhum tipo de crime cometido pelo ex-presidente? A senhora acha que ele é inocente em todas as acusações? Eu não estudei todos os processos do presidente Lula. E eu defendo que ele seja julgado como defendo que todas as brasileiras e brasileiros sejam julgados, com um juízo justo e condenado, se existirem provas. Tudo que eu conheço e que eu vi dos processos que já foram julgados foi político. Não há provas. Deputada, para encerrar, a senhora foi presidente da Comissão de Direitos Humanos, eu acho que em 2011, se eu não me engano. Perfeito, boa memória. A senhora chegou a pedir para que o então deputado Jair Bolsonaro saísse da comissão. E pediu para que ele fosse cassado também. Por que a senhora pediu para ele sair? Porque ele manifestou que estava lá já não defendendo direitos humanos, né? Então a indicação dele foi uma indicação de provocação à comissão. Ele dizia que estava lá para questionar a existência daquele espaço, a existência de direitos humanos, a existência da luta pela dignidade das pessoas. E o da cassação foi o episódio de racismo dele com a Preta Gil, né? Quando ele disse que os filhos dele não se relacionariam com mulheres negras porque não se relacionavam com prostitutas, né? Então, nenhuma ofensa às prostitutas, mas nesse contexto, né, era um crime de racismo explícito. Atos que se repetem na história do parlamento. Né? E se o parlamento não for exemplar na punição daquilo que é crime e que a imunidade não protege, a gente dá a impressão para o povo que pode mesmo fazer e que a violência política está autorizada. Você acha que avaliza, por exemplo, esse caso da placa, né? Avaliza. Tu acha que é casual, André, o nível de agressão nas ruas? Tu acha que é casual que em Bauru o professor Juarez tenha tomado 2 facadas ouvindo que era um macaco? Mas se as influências, se as pessoas relevantes da sociedade, se as pessoas que deram certo estimulam a violência e o racismo, como que as outras pessoas não vão reproduzir? Precisa, né, em nome da democracia, contra esses retrocessos civilizatórios que nós estamos vivendo no Brasil e em alguns lugares do mundo, sim punir quem comete crimes que não são protegidos pela imunidade parlamentar. Deputada, muito obrigada pela presença da querida. senhora aqui no programa.